Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal de educação que mais cresce no Brasil. Estamos trabalhando, fazendo uma maratona com aulas e exercícios com foco no concurso de Açailândia e hoje na disciplina de raciocínio lógico. Lembrando que o concurso de Açailândia está previsto para sair ainda em 2022 e a banca escolhida é a banca Convap, Fundação Vale do Piauí. Esse vídeo vai te ajudar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. A gente vai começar agora. Bem, pessoal, vou falar sobre lógica proposicional ou proposição lógica. O que seria, então, uma proposição lógica? Proposição lógica seria uma sentença declarativa, ou seja, que declara algo, que informa algo, que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Então, podemos analisar uma sentença que faz dar informações de algo ou faz uma afirmação de alguma coisa e nós poderemos julgar essa sentença em verdadeiro ou falso. Isso, por definição, seria uma proposição lógica. Mas a gente também consegue identificar, a partir de 3 itens, na prática, essa ideia de proposição. Então, vejamos aqui. Primeiro, para termos uma proposição, é necessário encontrarmos uma oração. Temos ali uma oração. E para que tenhamos em uma frase uma oração, obrigatoriamente essa oração, essa frase deverá ter um verbo, tá? Pelo menos um verbo, para que então nós tenhamos uma oração. Essa oração, essa frase deve ser declarativa, ou seja, sempre relatando ou informando, algo, tendo ali uma informação para o leitor. E também essa oração deve ter valor lógico. Assim nós poderemos julgá-la em verdadeiro ou falso. Então, existem 2 situações que nós podemos atribuir, um juízo de valor que podemos atribuir a uma oração, a uma proposição, ou verdadeiro ou falso. Aqui um exemplo. Romário gosta de São Paulo. Primeiro vamos identificar nessa frase, se temos aqui um verbo. Sim, a gente encontrou o verbo gostar. Então aqui nós temos uma oração, um verbo, então temos uma oração. O segundo critério, ela está relatando informação que é de que Romário gosta de São Paulo. E o valor lógico, nós poderíamos atribuir também. Nós podemos julgar esta frase, esta afirmação, em verdadeira ou falsa. Então, para que tenhamos uma proposição lógica, é necessário que esses 3 itens, esses 3 critérios sejam cumpridos. É necessário que a frase seja uma oração, apresente verbo, que ela seja declarativa, ela relate uma informação, e que ela tenha um valor lógico, ou seja, que ela pode ser julgada ou avaliada em verdadeiro ou falso. Agora, existem situações onde nós não temos aí preposições, e são as exceções. Geralmente, ordens que utilizam verbos no imperativo não são consideradas proposições. Orações interrogativas, aquelas que apresentam sinal de interrogação, indicando perguntas, também não são consideradas proposições. Frases exclamativas também não são consideradas proposições. Nos exemplos temos: faça o seu trabalho em silêncio. Nós conseguimos identificar o verbo. Então se trata de uma oração. Porém, é uma ordem. Esse verbo está no modo imperativo, dando ali uma ordem direta para o sujeito, para o personagem. Então faça o seu trabalho em silêncio. A gente não consegue, de forma alguma, identificar aqui o juízo de valor. Não podemos atribuir um valor lógico em verdadeiro ou falso, porque se trata de uma ordem. Então, nesse caso, não é proposição. Quem fez isso? Então, note que a frase apresenta o sinal interrogativo indicando pergunta. Isso significa dizer que isso também não é uma proposição. Terceiro item. Qual o nome do atual presidente do Brasil? Note novamente que nós temos aqui o sinal interrogativo indicando que não se trata de uma proposição. Todas as frases que apresentarem verbos no imperativo, frases interrogativas que apresentam o sinal de interrogação ou frases exclamativas que apresentam o sinal de exclamação, você não deve considerá-la como proposição para todos os efeitos, tá bom? Então aqui um resumo do que seria proposição lógica. Frases que apresentam verbo, frases que são declarativas, relatam informação, e frases que apresentam valor lógico. Você poderá julgar essa frase em verdadeiro ou falso.
Podemos dizer que Romário gosta de São Paulo. Isso pode ser verdade ou pode ser mentira, pode ser falso. E como a gente pode representar, então, essas proposições? Através de letras. Podemos representar as proposições lógicas através de letras e elas são usualmente utilizadas para denotar proposições, ou seja, representar as proposições. E nós podemos utilizar algumas letras do alfabeto, como a letra P, a letra R, a letra T e etc. Outras letras do alfabeto. Podemos também negar uma proposição utilizando o símbolo tio, que é comum aqui da palavra não, né? Tio, que é um indicador, um símbolo que nega a proposição, e aí você vai ter um valor lógico contrário, um valor lógico invertido. Vamos analisar aqui o exemplo e você vai entender isso que eu estou falando. Então, exemplo aqui, ó, letra P, né? A P, letra P aqui, indicando uma proposição. Então, ela está representando uma proposição que é uma frase, né, que apresenta um verbo, que é declarativa e que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó, Paula não é arquiteta. Paula não é arquiteta. Eu posso julgar em verdadeiro, posso julgar também em falso. Então, toda essa frase ela é representada a partir da letra P, que representa a proposição. E a negação dessa proposição seria o tio, não é? O tio P, tá? A negação indicando o contrário, o valor lógico contrário. Se Paula não é arquiteta, a negação seria Paula é arquiteta. A negação da proposição P seria o contrário. Então é assim que a gente representa as proposições, por meio de letras, e também podemos negar uma proposição através de um símbolo característico, nesse caso, o tio. Agora vamos analisar os tipos de proposições que são comuns e é importante que você tome nota no seu caderno para que você saiba desses detalhes e saiba diferenciar uma proposição da outra. Então, vejamos. Existem as proposições simples e as proposições compostas. As proposições simples são formadas apenas por uma oração ou por uma sentença totalmente numérica. Só uma sentença totalmente numérica, envolvendo equações ou mesmo inequações. Então, vamos analisar os exemplos para que você compreenda de forma mais clara isso que eu acabei de falar. Daniela fez faculdade de engenharia. Então, o verbo fez, o verbo fazer, né, está no passado. Esse verbo ele está indicando que esta frase é uma oração. Então, aqui nós temos apenas uma oração, porque temos apenas um verbo. Se nós tivéssemos mais de um verbo aqui, poderíamos ter mais de uma oração. Então, se temos apenas um verbo, temos apenas uma oração, se trata então de uma proposição simples, tá bom? Agora, essa outra aqui, ó, essa outra equação, 3 menos 1 maior que 1, essa representação é uma inequação. Então, temos aqui valores, né, totalmente numéricos. Não existe a presença de nenhuma variável aqui. Então, nesse caso, também temos aqui uma proposição simples. Você vai julgar verdadeiro ou falso. É o resultado dessa inequação. Agora, vamos analisar a proposição composta. Ela é formada por duas ou mais orações. Duas ou mais orações significa dizer que nós teremos na frase mais de um verbo, para que então possamos ter duas orações. E essas orações, elas estarão interligadas, então você pode chamar também de conectadas, estarão interligadas por alguns conectivos. E aí a gente tem o termo e, o termo ou. Esses são os mais comuns. Existem outros, mas esses são os mais comuns. Se, então, se e somente se, ou são conectivos, termos muito aplicados no raciocínio lógico, mas logicamente que existem outros termos, outras palavras que ao longo do nosso estudo você vai conhecer e vai se familiarizando. Então vamos analisar o exemplo. A Terra gira em torno do Sol e 3 é ímpar. Então veja que nós temos aqui ó, o verbo girar, indicando uma oração. Temos aqui ó, o conectivo que está interligando ó, a primeira oração com a segunda. 3 é ímpar. Identificamos aqui ó, mais de um verbo. Logo, nós temos aqui dois verbos nessa frase. Então, se trata aí de duas orações.
E elas estão interligadas pelo termo e, pelo conectivo e. Então, temos a primeira proposição e a segunda proposição. Mais de uma proposição, temos então uma proposição composta. Aqui temos também a expressão 2 mais 4 igual a 7. Ou 3 mais 5 igual a 8. Também temos esse exemplo, tá, de proposição composta, onde temos uma igualdade, temos aqui um membro, e depois a igualdade do segundo membro da equação. Vamos analisar aqui outras frases que demonstram a utilização dos outros conectivos, que interligam, né, uma oração à outra. Então, aqui, se Maceió é a capital de Sergipe, então Belém é a capital do Piauí. Então, esses conectivos eles estão intercalando duas proposições. A primeira, Maceió é a capital, que o verbo é a capital de Sergipe. Então, Belém é a capital do Piauí. Então, o conectivo sim, então, está intercalando, né, essas duas orações, ou interligando essas duas orações. Então, temos aqui um exemplo de proposição composta. Segundo exemplo, a Terra é quadrada se, e somente se, novamente, o termo conectivo, Pelé não foi, ao verbo, não foi um jogador de futebol. Então, temos aqui um exemplo claro de proposição composta. Então, são esses os tipos de proposição. Proposição simples, proposição composta. Tome nota no seu caderno, faça um resumo. Tenho certeza que você vai fixar muito bem essas informações. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo dos conectivos na proposição. Então, esses conectivos que nós acabamos de analisar, eles são representados também fazendo uso de uma simbologia. E é muito importante que você se familiarize e memorize esses símbolos. E esses símbolos são os símbolos que mais caem em provas de concurso. Então, anote no seu caderno, faça suas anotações, porque quanto mais você anotar pontos importantes da sua prova, conteúdos importantes, mais você vai fixar a informação e a sua curva de aprendizagem vai aumentar significativamente. Bom, então veja, os conectivos são nós utilizaremos símbolos ou uma dada simbologia para fazer o que? A junção das orações, a conexão, né? Interligar as orações. A gente acabou de ver no exemplo anterior. Então veja, se a gente utilizar o conectivo e, a simbologia e aqui, ó, nós vamos utilizar o seguinte conectivo, esse símbolo, um chapéu, tá? Chapeuzinho chinês aqui, para baixo, né? Bem? E o significado desse símbolo e é conjunção, tá? Conjunção. A simbologia ou, aqui, ó, ou, você vai usar o chapéu invertido, ó, o chapéu chinês invertido para cima. É chamado de disjunção, significado do conectivo que nós estamos falando. O se, então, ele é o símbolo, ele pode ser representado dessa forma, mas o conectivo a ser utilizado, que aparece, né, nas questões de prova, é essa setinha aqui apontando para a direita, tá? Esse conectivo, ele é o se, então, e o significado dele é um significado condicional, ele remete a uma condição, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Também temos o se, somente se, é representado por essa seta, essa dupla seta, digamos assim, né? Uma seta que aponta para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo, chamada de bicondicional, o significado dela, e o ou. Então você consegue identificar na frase ou, você vai lembrar aqui, ó, do conectivo chapeuzinho chinês com traço embaixo, indicando o ou. E aqui a gente tem uma disjunção exclusiva. A gente vai ver mais adiante alguns exemplos, né, de resolução de exercício, onde a gente vai aplicar essas ideias, as ideias de cada um desses conectivos aqui, para que você não erre em questões de prova. E detalhe, pessoal, tem muita gente que acha difícil a compreensão desse assunto, até desiste de estudar, porque não entende e tudo mais. Mas o grande segredo aqui é você anotar essas informações e praticar o máximo de exercício possível. Quanto mais exercício você fizer,
mas você vai ver que não é tão difícil assim quanto parece. Então aqui, ó, cada conectivo possui sua regra para resultar em um valor lógico verdadeiro ou falso. Os conectivos lógicos expressos no texto de uma questão nos mostra que teremos duas ou mais orações. Bom, se a gente tem conectivo lógico que está sendo utilizado, logicamente que nós temos pelo menos duas orações ou mais. Vamos ver aqui o exemplo. Aníbal é, aqui já identificamos o verbo, então já temos uma oração, né? Aníbal é médico. Ou, olha aqui, ó, conectivo, símbolo ou. Bernardo é engenheiro. Então aqui a gente já sabe que temos duas orações. Logo é uma proposição composta e temos a simbologia ou, que é o chapéuzinho invertido, o chapéu para cima. Nesse caso aqui nós temos uma disjunção, que é o significado desse conectivo. Então, depois a gente vai analisar, né, o significado, o valor lógico, né, de uma proposição composta. Como é que a gente pode fazer para julgar se a proposição composta é verdadeiro ou se é falsa, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. A parte 2 desse vídeo, nós iremos dar sequência, iremos fazer exercício com base no conteúdo estudado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e um forte abraço. A gente se vê na parte 2 da aula de raciocínio lógico. Até mais.